A paz do Senhor Jesus Cristo a toda a nação, a qual declara que só o Senhor é Deus. É com alegria que estou passando aqui mais uma vez, e sempre que Deus direcionar estarei dando uma visão do que nós temos recebido de Deus acerca de cada alimento que Ele tem colocado sobre a mesa para nos alimentar. E hoje nós postamos algo falando de cenário, E hoje Deus quer falar com você acerca do cenário. Que cenário você está vivendo? Ou que cenário você está vendo? No que você tem crido? Ou o que você tem feito nesse cenário? Deus quer falar com você. Será que você está sendo previsível, vivendo nesse cenário? Já sabe o que vai acontecer? Porque hoje o que vemos são pessoas muito previsíveis. A igreja de Cristo, cada dia que passa, está sendo previsível. Só está fazendo aquilo que o seu Senhor pede. Se bem que muitas fazem até o que Deus não pede. Mas esse não é o assunto que vamos tratar hoje. Vamos falar um pouquinho de cenário previsível. Será que você está vivendo um cenário previsível e não está deixando que a glória de Deus venha se estabelecer nesse cenário ao qual você vive? Talvez o cenário que você vive hoje é um cenário de dificuldade, porque você está enxergando dificuldade, porque você já prever que algo vai acontecer por conta do que você está vendo. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre o teu ministério. Que essa palavra também seja liberada na minha vida, na vida de todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Dizer que Deus, Ele pode parar o tempo. Deus muda a situação, muda o cenário. Deus muda a história de um homem. Deus muda o caminho de uma nação. Deus muda o caminho de todo aquele que crê nele. Deus tem mudado o meu caminho, o caminho da minha família. Deus tem nos dado uma direção. E nesse cenário a qual eu quero estar ilustrando, vamos falar um pouquinho do nosso irmão Josué, um grande guerreiro. Ali no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 a seguir, diz que Deus parou o sol. Agora te pergunto, antes de Josué ir para aquele cenário de guerra, ele imaginava o que iria acontecer? Bom, porque Deus vai parar o sol. Não, irmão. Ele foi porque ele confiava unicamente, exclusivamente no Deus que ele servia, o Deus a qual já ministrava no seu coração. E Deus fez coisas grandes. Deus deu a vitória para aquele homem. Josué, assim como você, assim como eu, se tornou um grande guerreiro e foi um vencedor naquela luta. Deus parou o sol e a lua só para dar a vitória para Josué. Te pergunto, o que é que Deus não pode fazer por mim e por você? Basta só ser fiel a Ele, buscar entender e ouvir a voz dEle, deixar de ser previsível, ir à igreja já sabendo, cronometrando tudo que vai acontecer. Já sei o que vai acontecer. Não, você tem que ir sem saber do que vai acontecer. Você tem que ir com o coração em paz. Às vezes muitas vezes a gente vê esse cenário dentro das igrejas. Homens e mulheres previsíveis, vão ao culto, sabendo o que vai acontecer. Quando na verdade deveríamos ir esperando Deus fazer coisas grandes no nosso meio. Simplesmente só aguardando nele. Não querer prever o que Deus vai fazer. Muitos homens de Deus se colocando à frente daquilo que Deus vai fazer, buscando maneiras técnicas para que Deus venha operar. Isso é ser previsível, quando na verdade deveríamos agir por fé. Como na vida ministerial acontece isso, na vida secular não é diferente. Às vezes, eu e você saímos da nossa casa, da nossa residência, vamos para o nosso estabelecimento, no nosso comércio,
Não devemos ser previsíveis, achar que o dia vai ser bom ou vai ser ruim. Devemos tão somente acreditar no Senhor. Então essa mensagem de hoje, de cenário, independentemente qual seja o teu cenário, Deus está operando coisas grandes, Ele continuará operando. Basta acreditar. Independentemente qual seja o cenário. Não devo acordar me preocupado com as coisas, embora sejamos seres humanos, é natural a preocupação. Mas nós não devemos agir desta maneira, sermos previsíveis, achar que tudo vai acontecer porque já está acontecendo. É como a ilustração do alimento do dia, né? Um relógio que marca 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Você, quando viu, com certeza falou, vai dar 12 horas. Mas Deus para o tempo. Nem sempre o que está no cenário é o que vai acontecer. Porque quando Deus está em um cenário, coisas grandes podem acontecer. Lembro-me também do nosso irmão Davi. Quando Deus chama Samuel e diz que naquele cenário a qual estava vivendo Israel, Deus tinha rejeitado Saul. Era um cenário de rejeição, porém Deus queria levantar um homem. Deus já estava decidido levantar Davi. Chama Samuel e envia à casa de Jessé. Chegando lá, os irmãos de Davi poderiam achar que aquele cenário ali seria para eles, porque eles já estavam convictos que eles eram homens de guerra, e para ser rei de Israel tinha que ser aquele homem de guerra. Eles já estavam acostumados, presta atenção nessa palavra, eles já estavam acostumados a guerrear com a espada. Eles tinham técnicas de guerra, mas Deus não estava procurando um homem que já estavam acostumados, homens previsíveis. Deus estava procurando aquele homem que estava ali guardado, sendo treinado de uma maneira diferente. Davi, meus irmãos e minhas irmãs, ele foi treinado para a guerra, tanto no plano físico quanto no espiritual, porque a palavra de Deus diz que Deus o treinou dessa maneira, porque ele declara que Deus adestrava a mão dele para a peleja, os seus dedos para a guerra. Ou seja, Davi, quando tocava a harpa, ele guerreava. Deus estava atrás desse homem. Deus está atrás desses homens que eles pelejam na terra e nas regiões celestiais. Mas os irmãos de Davi não entenderam o cenário. Deus estava preparando um cenário para Davi, não era para eles. Eles estavam acostumados a guerrear. Guerra de homens. Mas Deus estava levantando um homem que ia guerrear tanto no plano material quanto no plano espiritual. E hoje Deus procura esse homem. Esse homem que se coloca na brecha, como diz o livro de Ezequiel 22:30. E Deus procura quem fica na brecha. Davi foi o homem que ficou na brecha por Israel. Será que você está disposto a ficar na brecha por um Israel? Essa é a pergunta. Essa é a dica. Vamos nos colocar na posição de um cenário que Deus está preparando. Os irmãos de Davi não entenderam, porque aquele cenário tinha tudo para ser eles, naturalmente, mas não foram eles que foram ungidos. O cenário ele se cumpriu no livro de Samuel, capítulo 16, 13, quando Deus agradou de Davi e Samuel cumpriu a palavra e as ordens do Senhor, ungiu Davi, rei de Israel. Esse óleo, ele não parou, irmãos. Ele não parou de descer. Ele ainda procura homens e mulheres para serem ungidos, reis de nações, homens e mulheres que lutam, tanto no reino material quanto no espiritual. Eu quero lhe dizer que esse óleo está descendo hoje aqui. E esse óleo precioso desce sobre a sua vida, sobre a minha vida, nos fazendo homens e mulheres interlocutores da palavra de Deus, ministrantes da palavra de Deus. É na sua pequenez mesmo que Deus quer te usar, te chamar, te resgatar do meio, de trás das malhadas. Não importa se é com um vídeo amador, se é com um áudio que não está muito bom, mas é esse que Deus quer usar. É este homem, esta mulher que Deus está procurando para levantar
em um cenário em que todo mundo está achando que poderia ser ele, e na verdade Deus se procura. Amém? Um grande abraço. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todos e sempre, eternamente. Amém? Fica a dica, um grande abraço do teu amigo, evangelista Flávio. Que o Senhor te abençoe ricamente, para todos e sempre, eternamente. Amém.